E aí? Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Comunica aí. Caraca, Daniel, 28 episódios. Tamo junto, chegamos até Que aqui. responsabilidade, viu? Muita Responsabilidade responsabilidade. muito grande de poder compartilhar com vocês 28 histórias com essa hoje, tá? Porque Isso. essa tá pra lá de especial. E uma responsabilidade. Você não tem Muito noção grande, de quem muito tá grande. aqui com a gente hoje, não, tá? Tô até tremendo, tô meio nervosa, Fica meio porque faz parte. nervoso, a gente fica meio tenso. Porque hoje vocês vão conhecer uma história muito incrível. E eu costumo dizer que é um patrimônio tombado aqui no nosso estado. Porque o cara tem história, mas muita história. Se eu fosse você, já reunia a família aí na sala, preparava a pipoca pra tu ouvir história boa hoje. E prepara um papel e caneta também, porque o tema hoje é educação. É verdade. Mamãe, papai, até você que queira aí ser um grande empresário. Calma, que vai ter história boa hoje pra gente poder compartilhar com vocês, né, Dani? E aí, vamos trabalhar? Bora. Ele é reitor da Unitop. Ele é pai. Ele tem duas paixões, né? Uhum. Uma é a educação e outra são os filhos. Exatamente. Seja muito bem-vindo, Muniz Araújo. Opa, muito obrigado a vocês pelo convite. Quero agradecer por essa imensa honra de fazer parte desse projeto já de sucesso, né? Estou vendo aí 28º programa, trazendo aí muita comunicação e muita informação para todo o Tocantins. Parabéns. Muito obrigado. O prazer é nosso de ter o senhor aqui, gente. Detalhe. Para quem não conhece, o Muniz, ele vai se apresentar para vocês, mas ele é reitor da Universidade Unitop. Que eu formei e vocês acompanharam no Instagram. A gente foi puxar realmente o gabarito dele, as graduações é muito grande. O Daniel vai tentar colocar aí, porque, minha filha, o currículo desse homem é grande, viu? É um livro de tanta especialização, graduação, um cara, um mestre, na verdade. Aí. Muniz, a gente sabe hoje quem é o Muniz, a gente tem acesso às redes sociais, ao Google, né? A gente consegue entender mais ou menos quem é o Muniz. Mas aqui no podcast Comunica aí, a gente trabalha muito em cima da história, da raiz. Entendi. Então, assim, hoje o senhor é conselheiro estadual, hoje o senhor está como reitor, hoje o senhor tem várias graduações, mas vamos lá da raiz. Quem é Muniz? Aonde nasceu? Nome do pai, nome da mãe? Os filhos, conta pra gente a base aí. Bom, primeiro eu quero parabenizar aqui a minha ex-aluna, né, Grécia do Itop, hoje pelo sucesso. Graças e a Deus. juntamente com você, Daniel, criaram esse projeto maravilhoso que engrandece o Tocantins, que mostra que nós temos talentos para poder mostrar que não é só de outros estados que tem, aqui também nós temos. E ter a honra de tê-la como nossa egressa aluna formada em marketing já me dá um orgulho grande estar sentado aqui na mesa. Bom, vamos lá. Eu sou filho de Tocantinha, filho criado com vó, de origem negra, simples, onde tudo era difícil, né? Então, muitos anos atrás, eu completei agora 50 anos. Então, há 50 anos atrás, eu estava ainda, não se falava em Tocantins, muita dificuldade. E a minha mãe me doou para minha avó com 20 dias de nascido. Caramba! E lá eu comecei a história do ensino. Estudei no Colégio Batista, fiz o ginásio, do Jardim da Infância ao 4º ano no Colégio Batista. Aí depois fiz o ensino médio, o ensino fundamental 2, que é do 6º ao 8º ano, ainda no Colégio Batista, e o ensino médio no Colégio Frei Antônio, que são as duas referências de ensino em Tocantins. Legal. Então lá nós tivemos toda essa base de educação. E desde pequeno, minha avó sempre dizia, que era minha mãe de criação, ela falava: olha, filho, eu não tenho riqueza para te dar, nós somos simples. E o que eu posso contribuir com você é com o ensino. Então, muitas vezes as pessoas não valorizam a educação. E eu sempre falo que a educação transforma. Naquela época, com aquele carinho de vó, ali todo dia acordava, meninazinho, criado com vó, ela fazia um ovinho cedo pra gente É diferente, ir né, pra a aula e criação. voltava. E ali foi a minha infância. Dali eu criei as primeiras impressões da educação, do que era o peso da educação. Então, Tocantina foi o berço. Depois de Tocantina, eu vim para Palmas.
eu fiz o primeiro vestibular para engenharia ambiental. Hum, Quando eu fiz o projeto para engenharia ambiental, eu era criado com a minha avó e eu estudava em Palmas logo, logo no início. E a engenharia ambiental era tempo integral. E ela sobrevivendo da aposentadoria e ela me sustentava aqui. uhum, Então, assim, ou eu ou ela vivia, porque eu acordava pela manhã, comia um pão, ao meio-dia era um, um PF, né? E à aham, noite um pão com café, alguma coisa assim para dormir. E tinha o aluguel, tinha essas coisas. Eu estudei 6 meses. Nesses 6 meses, eu vi que ela passava mais dificuldade do que eu, porque ela tinha de me manter aqui. sim. Eu tive de desistir da universidade por falta de condição. Eu voltei para Tocantins. E nesse retorno para Tocantins, eu fiquei pensando, olha, eu tenho que acostumar com o que eu tenho aqui próximo. Aí fiz o vestibular para administração em Miracema, e aí nós tínhamos a barreira do Rio. E aí fui estudar em Miracema. Quando estava quase próximo do meio, a minha avó faleceu, então eu tive muita dificuldade. Eu digo assim para o pessoal que lá não tinha emprego, passei fome. Às vezes eu dormia na casa de colegas de Miracema, dormia no chão, no colchão no chão, comia quando eles dividiam comigo. Então foi uma vida de formação doída, mas sempre naquele propósito, falava, poxa, eu tenho que vencer na vida e o meu projeto de vida passa pela educação. Não tinha riqueza, não tinha herança, então tinha de trabalhar em cima do que era possível, o Hum, ensino. E às vezes eu digo sempre para todas as pessoas que estão conosco, a educação transforma, você não precisa ter riqueza, precisa ter habilidade para estudar e às vezes com o teu estudo você transforma as oportunidades. Foi quando eu concluí o ensino superior. O primeiro concurso que eu passei foi foi em Lajeado, para oficial do cartório de Lajeado. Dono do cartório de Caramba. registro de imóveis, era aquela coisa. Aham. Não tinha nem uhum, a hidrelétrica. E aí eu Caramba. fiquei lá um ano e pouco e ficava pensando, gente, Lajeado é muito bom, mas eu acho que eu posso ir mais além, e tal. uhum. Aí saí do projeto de Lajeado, voltei e resolvi ir para Palmas. Aí saí do cartório. Cartório, todo mundo falava, o cartório era um grande projeto, sempre foi ser dono de cartório. Mas quando você está na cidade que tem um futuro, aquela ideia que ia construir uma hidrelétrica e não saía essa hidrelétrica, e eu percebia que as pessoas iam desmanchando a casa velha e construindo a casa nova no mesmo lote, e não tinha movimentação, e eu passava muito tempo sem receber dinheiro nenhum. Uhum. Aí vim para Palmas, aí fiz o concurso da Prefeitura de Palmas para fiscal. O primeiro concurso que eu fiz em Palmas foi para fiscal de obras. Aí fiquei fiscal de obra uns 5 anos. E aí, durante esse período, não parava de estudar. Uhum. Aí fiz concurso para oficial da Polícia Militar. Entrei como tenente. Siqueira criou um projeto muito valoroso, que era os oficiais especialistas, os oficiais tributaristas, que a gente ia ajudar na fiscalização no estado inteiro para aumentar a arrecadação. Caramba. Aí eu passei nesse concurso que tinha que entrar com o ensino superior. Paralelo a isso, quando eu estava na prefeitura, eu comecei a jogar vôlei pela UBRA, que tinha um projeto de esporte muito forte. Aí Uhum. fizemos a seleção do estado, disputamos jogos fora. Então o esporte sempre foi muito atrelado à minha formação. Depois que o time já estava finalizando, eu comecei a dar aula. Dava aula no ensino médio de matemática e trabalhava na Polícia Militar como oficial, né? Então ficava ali naquele meio de campo. Depois passei a dar aula na universidade, aí fui agraciado, fiz um mestrado e doutorado fora do país. A Ah, Polícia Caramba. legal. Militar sempre apoiou, me deu 2 pós-graduações, quando eu estava ainda na polícia, em marketing Sim. e em gestão empresarial. Uhum. Fui fazer mestrado em marketing fora, doutorado em educação. Qual país que o senhor foi? Fui para Desculpa. Assunção, Ah, tá. Paraguai, porque Hum. lá o ensino era mais barato e mais próximo que a gente tinha. O Uhum. ensino aí a gente sempre tinha falado, pô, será que lá vai prestar? Não, quando você foi para lá, o ensino lá é muito puxado. Tanto é que nós temos grandes nomes que estão vindo de lá com a É. formação. Aí depois voltei para a Unitins, para o UFT, fiz outro mestrado aqui na área de educação, isso já com a universidade. E Sim. aí eu vou deixar vocês
especular de restante. Não, a gente tá gostando aqui. Já tô A gente tá viajando aqui, Eu não né? cheguei ainda na universidade dos projetos. Mas aí uma pergunta. Parei na polícia. Mas aí uma pergunta. O senhor foi estudar fora. Como que é a educação em outro país? O senhor sentiu essa dificuldade quando o senhor foi estudar lá? Ou aqui no Brasil é mais tranquilo? Eu acho que assim, a gente pensa que no Brasil a educação ela está muito avançada, muito pelo contrário. Quando nós tivemos em Assunção foi um grupo grande, quando o governo Lula falou que os mestrados e doutorados feitos no Mercosul teriam validade em todo o Mercosul. Então, como é que era difícil entrar no mestrado, porque só tinha fora, foi um grupo grande do país inteiro fazer o mestrado em Assunção, de várias universidades, todo mundo entrou lá, porque lá era julho e dezembro. Então, você trabalhava, julho e dezembro, você ficava integral, aula o dia inteiro. E lá era muito puxado, porque você tinha de ver vários conteúdos em um mês, então você tinha aula de manhã, tarde e noite, você devorava livros e livros, e ali você foi aprendendo que a educação que a gente tinha assim, não, lá, totalmente puxado. Muita qualidade, muita infraestrutura, muito apoio, muitos professores, doutores, pós-doutores, e isso nos ajudou muito a compreender o universo da O educação. que é muito parcial aqui era no Brasil, lá era muito integral, né? É verdade, é isso aí. Caraca, mas as pessoas que estudam nesse formato de tempo integral, você falou que tinha esse suporte. Mas o senhor sente que o governo também lá dá esse suporte para quem... Porque assim, estudar em tempo integral, querendo ou não, a pessoa vai viver de quê? Tipo, vai trabalhar, esse suporte, existe esse apoio do governo Não, lá? porque é o seguinte, como o real nosso vale muito frente ao Guarani, então a gente tinha um poder de compra muito maior. Com pouco dinheiro, você tinha muito dinheiro lá. Sim. Então dava para você pagar a universidade e se manter. Como era um mês, você chegava lá, alugava um apartamento com vários colegas, você ficava ali, vocês dividiam compra e passava o dia na universidade estudando. 30 dias batido. Então era tudo por conta nossa, mas pela a desvalorização do Da Guarani moeda. frente ao real, dava muito para a gente ir com pouco dinheiro, mas lá dava para se manter. É como hoje os alunos saem do Brasil para fazer medicina, no Paraguai, na Sim. Bolívia, em outros, porque com o dinheiro nosso, um curso de medicina lá custa R$ 1.500, enquanto aqui é Caraca. 10, 12, Meu uma Deus. mensalidade, Diferença muito né, grande. ao mês. Então, por isso que compensa, na verdade. Caramba. Vai. Então, e aí, beleza, já estava em Palmas, eu estava na polícia e depois disso, que aconteceu com Como é que entrou a isso? história Como é do que cara? entrou? Assim, a gente já pode perceber que era uma das perguntas aqui, ele já até matou de primeira, porque o porquê que estava tão eternizado, enraizado no senhor a educação. Então, A assim, gente até queria saber se era uma estratégia financeira, Será? se houve uma grande oportunidade financeira ou era uma paixão. E a gente entendeu que era uma paixão. Nós tivemos grandes exemplos lá em Tocantins, a dona Margarida Lemos, que foi presidente do Conselho Estadual, foi diretora do Colégio Batista de Tocantins, daqui de Palmas, foi secretária estadual. Então ela mostrou essa referência de educação e nós sempre seguimos essa história. Quando eu entrei na educação é porque eu comecei a dar aula no ensino superior. Eu dava aula em Porto Nacional, numa faculdade em Porto. Depois eu passei a coordenar projetos de pós-graduação no interior. E um dia eu resolvi montar o projeto para mim, aqui em Palmas. Eu já era da polícia, tenente na época, né? E aí, quando eu comecei o projeto, foi da seguinte forma. Eu comecei com uma turma no Sebrae. Eu fui para o Sebrae, aluguei uma sala. E nessa sala, eu tinha de pagar por final de semana. E aí, como é que eu vendi o curso? Naquela época, muito difícil, então, no final do expediente, geralmente a polícia saía um pouco mais cedo, eu imprimia o material, botava a farda, né? Ia em cada secretaria de sala em sala. Falava, olha, nós temos um projeto de curso de pós-graduação, porque naquela época o Estado dava progressão para quem tinha pós. E aí eu comecei a entender que quem ofertava pós era geralmente instituições de fora. E o custo era muito alto, porque tinha de professor de fora, tinha hospedagem, alimentação, transporte, o custo era alto.
E eu imaginei, se eu já estou na educação e eu conheço vários professores do estado que já estão em Palmas, na UFT, na UBRA, nas grandes que sempre foram gigantes da educação, eu poderia convidar esses professores para dar aula. Aqui não tinha despesa no transporte, hospedagem, alimentação, baixava o custo e diminuía o tempo, porque geralmente quem vinha ofertar curso aqui demorava 2, 3 anos fazendo um curso de pós. E eu consegui trazer os cursos de pós a 1 ano, com a Caramba. aula de final de semana. Só que você não tinha ainda essa mídia, não tinha comunicação digital, então tudo era do braço. Isso a gente tá falando há quantos anos atrás? 2005 começou. 2005. Caraca. Então, o que acontece? À noite, como vocês entendem que quando a gente começa um projeto, a gente tem que fazer tudo. Então, à noite eu ia para aquelas rotatórias, pregar faixinha, não tinha recurso. A mídia off na raiz ali. Na raiz, na base. Eu ia para secretarias, entrava de sala em sala, e às vezes o pessoal sabia que precisava de uma pós, via a pós barata, mas falava assim. E na época era Instituto Tocantinense de Pós-Graduação. Aí vinha a sigla ITOP. Instituto Era uma das Mas principais tu acha- perguntas. mas Era Instituto Tocantinense de Pós-Graduação. E nossa mídia começou a ficar forte no sentido de, como eu me apresentava como oficial da polícia, o pessoal ainda falava assim, onde é que é esse top? Eu falava, no Sebrae, atrelava a marca do Sebrae. Aí o pessoal, o Sebrae tem qualidade. Onde é que vai ser a aula? Lá no Sebrae. Referência. Aí eu já dava. Aí o pessoal olhava assim, não é possível que esse tenente tá mentindo para nós. O cara é tenente, Sebrae, o Aí, senhor as pegou... duas marcas de peso, Polícia Sim. Militar, que sempre foi respeitada, e as duas marcas de peso me ajudaram a alavancar o projeto. E a garra, né, de estar todo dia à noite trabalhando, preparando material, final de semana levava projetores, levava computador, preparava lanche. Aí a mídia começou a pegar. E nós formamos a primeira turma no Sebrae, com 45 alunos. De 45 ele já explodiu para 3 turmas. De 3 turmas nós fomos para 7. De 7 o Sebrae já não comportava mais. Aí eu aluguei o Senac. Do Senac a gente foi para diversas, acho que, se eu não me engano, quase 30 turmas de pós. Então foi só em parceria, né? Eu ia alugando realmente, né? o espaço e usando no final de semana. Até que eu resolvi ir lá para o prédio. Hoje funciona a universidade. A gente vai chegar na Unitop. Mas deixa eu voltar um pouquinho. E assim, o senhor estava na polícia. E qual foi o sentimento? Já amava a educação, mas qual foi o sentimento do senhor de dar aula? Qual teve desafio? Se encontrou? Eu acho que assim, na educação, eu sempre tive uma veia para a educação, porque eu sempre fui professor, dava aula de matemática, e aí depois eu fui me interessando para a área de comunicação, a área de marketing, a área de gestão de educação. Na polícia a gente sempre tinha incentivo. Eu tive um grande parceiro, um comandante que eu devo muito para ele, que é o Coronel Bonfim. Foi quem me incentivou a ir para a educação, falava, olha, você precisa ir, e dava a oportunidade de a gente estudar fora. O Coronel Mamed, que me deu bolsas, eu era assessor de marketing dele, ele era comandante do setor, me ajudava a estudar, falava, vou arrumar uma bolsa para você. Então são pessoas que marcaram a nossa história como parceiros, que deram incentivo. Né? Então por aí eu comecei a trilhar a educação, tanto dentro da polícia quanto na área privada. Então esse foi o primeiro caminho que me levou a ter a ideia de criar a pós. E criando a pós-graduação eu quebrei barreiras de valores, porque as pessoas achavam que curso bom era curso caro. Quebrei a barreira de tempo, que as pessoas tinham muito tempo estudando e ficavam agora só 1 ano. E isso espalhou no estado inteiro. Nós tínhamos gente de fora do estado que vinham fazer pós, porque tinha esse comodismo de ser final de semana. Caraca. E aí, naquela época, eu ainda não era uma faculdade, eu era um instituto. Sim. E nesse instituto eu tinha um convênio com a faculdade de Brasília, que era a faculdade Albert Einstein, porque ela é que certificava. Então, como é que fazia isso? Eu fazia todo o trabalho pedagógico de aula e dava o papel para eles só chancelavam e recebia grande parte do dinheiro, né? E aí eu fiquei pensando, falei, poxa, eu vou ficar a vida inteira pagando para alguém? Aí eu entrei com um projeto no MEC. A gente já tinha muitos alunos, eu lembro que a gente fazia palestras na ATM, não comportava a ATM de tantos alunos, a gente tem muitas fotos, lotado só aluno de pós. E os alunos da pós pediam, falavam, monta uma faculdade para que isso dê certo, aumente seu projeto, nós temos filhos, nós queremos continuar. E aquilo me incentivou.
Então, isso já era meados de 2007 para 2008, a gente já estava bem consolidado como instituto de pós-graduação. Uhum. Aí eu entrei com um projeto junto ao MEC. E aí eu aluguei um espaço pequeno, que a universidade hoje ela é enorme. Ela Sim, vai de uma rua a outra lá no Sim. fundo, né? Que às sim. vezes a gente passa na porta e pensa, "Pena, é grande." Mas na época tinha o quê? 5, 10 salas no máximo de aula. Nós pedimos 4 cursos. A biblioteca nossa era um espaço pequeno, similar aqui, sabe? A biblioteca que tinha de funcionar no espaço grande, ela era Uhum. pequena. E aí nós conseguimos pedir 4 cursos, aí chegou a comissão do MEC, todo mundo, e a gente iniciando, mostramos para ele um projeto inovador, um projeto de inclusão, um projeto diferenciado. E eles apostaram na gente, credenciaram a faculdade ITOP. Por que eu coloquei ITOP? Porque era Uhum. Instituto Tocantinense de Pós-Graduação, e a sigla já estava muito forte, todo mundo falava ITOP. Aí eu só coloquei o nome faculdade, e aí a sigla virou o nome, Muito ITOP. Aham. bom. E aí nós começamos. Ficou bem jovial, né? Top, né? Muito top, né? E tinha, Marketing na e tinha veia. mais outro detalhe, aí a gente começou a ganhar um pouco de dinheiro com aquelas pós-graduações, mas não tinha ninguém para falar melhor dos meus cursos do que eu. Aí foi a época que eu fui para os outdoors. Eu não sei se vocês lembram. Não, sim. Gente, Espalhado na cidade. Era a uma gente das. tinha cada outdoor, e aí para fazer o outdoor para sair do comum, eu fazia aqueles apliques grandes, fora do não, sabe? Aham. Aí o pessoal falava, "Ó", às vezes eu fazia um outdoor apontando, falava, você tá me seguindo? Aí o Aham. outro fazia de braço aberto, virou o Cristo Redentor. Criava, virava meme às vezes, e pegava, e isso começou a fortalecer a nossa imagem. Legal. Não tinha redes sociais, não tinha Instagram, não tinha. Tudo era comunicação off, né? Óbvio. Então, nós começamos a fazer os outdoors e fazer as propagandas na televisão. Então, fiz muito isso durante muitos anos. Aí a marca confundia com a pessoa. Ó, o Muniz do ITOP, não era nem mais o Muniz da polícia, era do ITOP. Uhum. E isso foi engrandecendo. Começamos com 4 cursos, e aí eu vou deixar vocês. Vocês estão só assistindo. Então, muitas perguntas aí, a gente vai viajando junto com o senhor. Muito bacana Tudo bem. em saber que essa marca, que é o senhor, né? Atrelou muito a faculdade. Que hoje, daqui a pouquinho, ele vai contar um pouquinho que não é mais faculdade, é universidade. E olha, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, porque, tipo assim, hoje o atendimento na universidade é muito humanizado. Eu vejo que o senhor também é muito presente, né? Eu falo assim, até de disponibilizar o número. Uma vez eu liguei engano para ele. Eu queria pedir uma informação e o senhor sempre ali bem solícito falou, não, fala com a Marlúcia, que não sei o quê. E aí foi uma coisa que isso chama muito a atenção, né? A gente falou, não, tem que vir aqui porque o senhor traz esse atendimento humanizado, de estar muito inserido, de estar muito presente, não só na parte do marketing, mas dentro da instituição. Eu queria saber se essa parte de humanizado, de atender com muito carinho os alunos, de sentir, de ver a necessidade dos alunos, isso tem referência ao que o senhor passou lá atrás? Com certeza, porque hoje nas instituições de ensino, você imagina, você entra numa instituição de ensino, você vai falar com o reitor, você quase não consegue falar. Tem várias barreiras, tem que falar com o secretário, tem que marcar horário, Então nós entendemos que qual é o melhor caminho? É estar envolvido com os alunos, com a comunidade, colocar a cara. Se eu já era a referência visual, eu também tinha que ser a referência pessoal. Muito bacana. Então, estar presente junto aos meus alunos, eu conseguia entender quais eram as dificuldades, conseguia entender o que eles desejavam. A maioria dos nossos cursos, hoje nós temos 23 cursos fortíssimos na área de saúde, na área de direito, na engenharia, mas foram os alunos que foram dando dicas. E às vezes falavam, olha, eu poderia construir uma quadra de esporte, a gente lá e construía. Ó, uma piscina semiolímpica, a gente lá fazia. Tem academia, a gente lá e coloca. As ideias que iam crescendo, e a gente via que tomava corpo, nós íamos implementando. E às vezes, quando tinha alguma dificuldade que a gente não poderia resolver, como por exemplo estacionamento. Hoje você passa na frente da universidade, é uma loucura. É verdade. Não tem como estacionar. Mas a gente explica que a dificuldade é porque há um planejamento ainda que vai ser executado para melhorar os estacionamentos naquelas vias laterais, mas por enquanto não tem. Sim. Só que para eles, entre estacionar com dificuldade, ter um ensino de qualidade e de preço acessível, era mais importante, então a gente conseguia reverter essas dificuldades, mostrando para eles o benefício. E assim nós fomos crescendo. E estar junto da comunidade, hoje eu acho que é o papel de todo gestor. O gestor que não está acompanhando
É como se fosse um boiadeiro que não estivesse junto da boiada. Você precisa estar ali vendo como é que se comporta. Você precisa estar junto. Você precisa conhecer as dificuldades, as fragilidades, as oportunidades, porque aí você toma decisão acertada em cima. Então foi assim que aconteceu. Os alunos eles foram criando as demandas, né? E você ali como o pai de todos foi brigando e lutando por eles, É né? verdade. Nós criamos um projeto diferenciado. Qual é o primeiro projeto? Eu percebi que uma das maiores barreiras que o estudante enfrenta é o vestibular. Uhum. Por quê? Porque quando você vai estar lá, começa a sua iniciação na educação, você está lá no jardim da infância, no maternal, você não faz vestibular. E lá tem os professores que vão te ensinando, e à medida que eles vão aprendendo, você aprende a ler, a escrever, você aprende a somar, aí você vai melhorando o teu dinamismo até você entrar para o ensino médio, e lá você vê as diversas matérias específicas, e você é aprovado. Aí quando entra para o ensino superior, parece que tem uma barreira. Fala, ó, daqui tu não pode aprender mais não. Tu tem que agora fazer uma prova, senão Sim. tu não pode progredir na sua vida. Uhum. E muitas vezes as pessoas não têm tempo de ficar o tempo todo fazendo cursinho, ou tá se preparando para passar numa prova de física, química, matemática, não sei o que ao mesmo tempo. Uhum. Mas tem toda a competência de aprendizagem. Se você coloca uma pessoa na sala de aula, às vezes uma pessoa até um pouco mais velha, ela aprende muito mais rápido pela vivência do que alguém novinho, Uhum. entendeu? Então, o primeiro critério que nós fizemos foi criar um ingresso sem vestibular, só com história escolar. Legal. Acabamos com essa barreira. É a única universidade do Tocantins que o aluno não faz vestibular para entrar. Uhum. E aí as pessoas falam, mas vai entrar qualquer um, não sei o quê, e depois não vai ter qualidade. Aí o Ministério da Educação veio e fez as avaliações. A nossa universidade hoje é a única avaliação com nota máxima na educação presencial e na educação à distância. Legal. Então a gente mostrou que não é o ingresso, é a transformação lá dentro, com uma infraestrutura adequada, com um time de professores excelente, com comprometimento na qualidade do ensino, onde o aluno nosso ele não só assiste a aula, porque quando você assiste a aula, o professor protagonista ele está ensinando, os alunos estão observando. Mas depois os alunos têm tarefas para estudar em casa. Aí o aluno passa a ser estudante quando ele está aprendendo sozinho, tirando as dúvidas. Aí ele aprende. E tem a parte prática, que são as atividades extensionistas, os estágios, os laboratórios. Aí o aluno começa a praticar. Então ele tem o chamado chá. Conhecimento com os professores, habilidade quando ele aprende a estudar sozinho e atitude quando ele aplica. E aí o pessoal sai para o mercado de trabalho igual a Rose aqui, que já sai, Já executando. já sai executando. E Já uma sai das executando. atividades que foi o marketing de vendas, né? Aham. Marketing. E foi é com o professor verdade. Pedro. Aham. E aí ele falou assim, olha, agora é hora da gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu em sala. Vamos sair um pouquinho da teoria e vamos pra prática. Então você vai ter que desenvolver um produto. Mas não é desenvolver no papel, não. Não né? é no papel. Você vai abrir uma rede social pra ele. Ele montou todo um marketing estratégico de como que a gente iria fazer com aquele produto. E a gente ia pra campo vender. Caramba, eu já nem gosto muito de vendas, né? E aí a gente foi com a equipe, aí entra aquela parte de entrar de um senhor, seu Antônio, de 60 anos, que nunca mais teve aquela habilidade de fazer uma venda na rua, que às vezes passou o dia todinho trabalhando no sol como pedreiro, mas estava ali. Então tinha as pessoas... Faz o cara se desafiar, sair da normalidade dele, pra ele entender que lá na frente, quando ele realmente precisar, Exatamente. ele vai, opa, isso aqui eu já vivi, eu sei que eu dou conta, né? E a gente foi pra rua vender, a gente foi pra porta da universidade vender, mas a experiência é... Olha, isso é um grande desafio que nós temos, porque nós não preparamos os nossos universitários para simplesmente ser aprovados, sair com diploma. Sim. Vocês vão conhecer diversas pessoas que têm um diploma e nem exercem a função. Nós preparamos os nossos alunos para o mercado de trabalho. Ele tem que saber resolver problemas. Ele precisa ser desafiado. Por exemplo, nós formamos enfermagem. Não adianta formar um enfermeiro que nunca foi no laboratório, que nunca vai no hospital, que não sabe o atendimento, que não sabe uma loucura de um HGP, da unidade básica de saúde. Você está botando uma vida na mão dele, Então, né? nós formamos aquele profissional para o mercado. Quando ele sai dali, já sai pronto. Nós temos cursos que nenhuma universidade tem, tipo fonoaudiologia. Sim. Nós já preparamos o aluno que ele já vai sair empregado, dono do próprio negócio, falta muito pouco para ele entrar no mercado e ele precisa estar pronto.
Verdade. Porque não tem outros profissionais, a única instituição que oferece no Estado. Então você vai para um curso de Direito, onde já tem grandes profissionais no mercado, como ser diferente? O que você pode trazer para agregar para que esse profissional não possa ser mais um só com diploma de bacharel de Direito? Então essa é a nossa preocupação, trazer o aluno para o mercado de trabalho, porque o mercado é que seleciona. O diploma é uma habilitação, e o mercado diz, esse entra, esse não entra. Então nós começamos a trabalhar isso, criamos o projeto de ingresso sem pagar a matrícula. Todo mundo falando, mas você vai tirar o dia da matrícula? Eu falei, não, ninguém é obrigado a estudar, mas eu quero gerar oportunidades. Sim. Como? Você entra sem vestibular, estuda 30 dias conosco. Se você se identificar com o ensino superior, você continua. Senão você sai sem dever nada. Aí o pessoal falou, mas você vai deixar sair? Eu falei, não, porque eu tenho certeza que aqui nós vamos encantar ele, vamos mostrar Legal. o diferencial Muito top. entre o antes e o depois. E todos os alunos nossos tiveram essa sacada, os que tiveram lá. A universidade, vocês podem pegar pela estatística, que mais cresceu no estado fomos nós. Nós saímos de 4 cursos para 23, nós saímos de uma faculdade para virar um centro universitário. Isso que eu ia perguntar, como que foi você entendeu que foi a demanda, foi a procura, foi a oportunidade, o que aconteceu para sair de faculdade para universidade? Porque é o seguinte, não é nós que queremos, é o MEC quem qualifica. Você para virar primeiro é faculdade, você vai virar um centro universitário, que é a URGS, a Católica. Como é que faz? Primeiro ele vai olhar a sua qualidade de ensino, as notas de avaliação de todos os cursos que você tem que ter no mínimo 8 cursos já com alunos formados, a inserção desses alunos no mercado de trabalho, ele vai ver o time de professores, a sua infraestrutura, aí ele fala assim, bom, agora eu quero ver se você tem condição de virar. Quando ele faz essa análise, que é uma análise muito criteriosa, porque você passa anos sem ter nenhuma diligência no MEC, que é o Ministério da Educação, sem nenhuma reclamação, sem nenhuma punição, Sim. Aí ele te lança o desafio. E qual era o nosso principal desafio? Você fala, poxa, para ser uma universidade, você tem que ter uma estrutura arrebentando. Mas nós tínhamos a qualidade do ensino e nós tínhamos também o nosso projeto de crescimento. E aí quando o Ministério da Educação veio, falou, não, vocês estão mais do que habilitados. E nos deu a pontuação máxima, porque pela nota é os anos que você precisa para renovar. Sim. Se é de 1 a 5. Quem tira 5 é a nota máxima. Então nós conseguimos os 5. Isso foi uma alegria muito grande para todo mundo. Porque ninguém esperava uma instituição 100% tocantinense, criada aqui, que foi crescendo aos poucos, virar uma das grandes referências de educação. E isso deu um desafio. Nós criamos cursos fortes, nós temos 9 cursos na área de saúde que estão todos lotados, porque a tendência agora são os cursos da área de saúde, todo mundo preocupando com a saúde, com o bem-estar, com o corpo, com a estética. Né? Então, isso para nós foi um diferencial quando nós viramos centro universitário. E qual é a vantagem de virar centro universitário? Porque você, para abrir um curso, você não precisa mais pedir autorização do MEC. Você pode criar através de um ato do reitor, você cria. O MEC só vai vir lá no final do curso para reconhecer. Então, todo mundo quer ser centro universitário por essa autonomia. E aí, quando nós criamos, nós expandimos os cursos. E aí fizemos outro desafio. Não adianta você ter cursos se você não tiver possibilidade de manter as pessoas de baixa renda no ensino superior. Porque imagine, se você está no ensino médio, todas as pessoas que estão nas escolas particulares, a grande visão deles é passar na universidade pública. Porque eles estão pagando no colégio particular, um ensino mais forte, e aí ele toma a vaga de quem realmente precisava, que era lá na universidade pública. Aí ele pega, tira as melhores notas no Enem, ele tem uma pontuação alta. Pelo investimento que ele fez, né? E ele ocupa as vagas. Você vê aí, quando você olha os cursos de medicina, os cursos de direito, de engenharia, os cursos que às vezes tem mais concorrência, você percebe que poucas pessoas que vieram de escolas públicas passam nas cotas que são destinadas para negro, para índio, para o pessoal de baixa renda, que tem umas cotas. Mas quando é na concorrência geral, quem passa são os outros. Aí, como as escolas públicas, as universidades públicas já estão ocupadas com as pessoas que vieram do ensino privado, das escolas privadas, aí pronto, sobra quem? As escolas particulares, para as pessoas darem sequência. E quando ele vai para a escola particular, o que se percebe? Você entra num curso, por exemplo, de direito, primeiro ano, eles vão estar te cobrando aí, primeiro ano,
R$ 700. No segundo ano já cobra 1.400, no terceiro ano já vai quase 2.000. Então o aluno fica inviável, porque quem entra com o ensino médio, ele tem uma renda de um salário mínimo. Aí ele se compromete naquele primeiro semestre, o segundo semestre já começa a pegar empréstimo, no próximo ano desiste, porque não dá conta de pagar. E nós percebemos isso. Então nós temos um projeto na universidade assim, o aluno já tem mais ou menos noção do início ao fim quanto ele paga. Ele entra, vou pegar um curso, vamos colocar de enfermagem. Ele paga 690. Daqui um ano, ele aumenta R$ 50. Daqui um outro ano, mais R$ 50. Então, ele já tem uma noção. Padronizou, né? Aí ele já pensa assim, opa, eu já sei mais ou menos quanto que eu vou pagar. É uma média de 10% de ajuste. Né? A De pessoa já se 50 a 60. organiza, né? A pessoa já sabe que ele vai pagar isso aí. Então, ele tem início, meio e fim. Ele não deixa o sonho pela metade, ele já se prepara para trabalhar aquele projeto financeiro. E a gente consegue concluir. Então, nossas formaturas são muito grandes, com muitos alunos. Muito mesmo. O investimento, ele é muito... E a gente traz esse diferencial. Laboratórios de excelência, vocês precisam conhecer. A gente quer fazer um tour com o senhor lá, né? Para explicar detalhes, né? E porque quem não conhece, né? Vamos dizer assim, quem não conhece a iTop, entende esse crescimento dela, assim, porque... como ele falou, né? 4 salinhas. Então você vai idealizando e realmente é isso. A iTop, cada vez que você passa em frente ou você entra nela, você vê um avanço acontecendo. Sim, Você olha aquele corredor cheio de sala. Então, assim, é um reflexo da qualidade do ensino, né? Sim, inclusive eu tenho uma irmã que é formada em enfermagem lá na Unitop, que na época também estava pequenininho. Você vê? Tava em crescimento. Foi na época que, tipo, há 12 anos atrás. Olha. Que eu tava indo pro Rio de Janeiro. E aí ela tinha passado. Na época, se eu não me engano, a gente fez vestibular. Na época tinha. E aí ela fez o vestibular. Eu lembro que eu passei pro Objetivo, que acho que é Itapac, né? Itepac. E aí eu passei pra lá e ela passou pra Itop. E aí ela falou, mulher, por que tu não vai? Eu falei, não, eu vou seguir outro caminho. Eu vou fazer jornalismo, eu tô indo lá pro Rio de Janeiro. E ela seguiu e ela formou. E a gente lembra em relação a essa questão do reajuste, porque todo mundo lá em casa reuniu, porque ninguém era formado, ninguém tinha nenhuma formação. Então, o orgulho da minha mãe é que alguém se formasse. Então, a minha mãe tinha o Bolsa Família na época, cada um ia dar 50, um irmão que trabalhava o dia todinho dava R$ 100. Isso juntava todo mundo. E aí, lembro que na época ela trabalhava no Bob's, quando tinha ainda. E aí, ela pegava e a gente se reunia, cansada, mas ia. Aí, quando dava 11 horas da noite, aí a minha mãe, meu irmão, buscar ela no ponto de ônibus a pé, porque ela saía muito tarde da faculdade, mas conseguiu formar, graças a Deus. Hoje ela trabalha no HGP. E assim, um orgulho também. E para nós, você imagina, nós geramos oportunidade de transformação e transformar vidas. Legal. Através da educação, através de proporcionar a continuidade, a conclusão. E aí nós demos um passo. Nós criamos o Colégio Itop, que funciona pela manhã. Imagina, os alunos que estudam de manhã pegam toda a infraestrutura de laboratórios. Imagina, um aluno que faz aula de biologia humana. Ele vai para o laboratório de anatomia, ele consegue ver o corpo humano, o esqueleto, o coração, o rim, o fígado, ele consegue visualizar, sai dos livros. Um aluno que faz química, ele vai para o laboratório de química, ele consegue fazer as manipulações. De microscopia, o aluno olha a célulazinha lá no microscópio, ele consegue ir para o laboratório de física, de matemática, fazer os experimentos. Então, nós trazemos o aluno para a prática. Imagina um aluno, você vai no laboratório de anatomia animal, vê os bichos, os ossos, que nós temos vários animais empalhados. Você consegue... tudo lá, é? Tudo lá. Cara, aí você imagina, o aluno nosso, hoje, eu desafio qualquer instituição do Estado ter a infraestrutura de colégio que nós temos, porque eles são alunos do colégio com a infraestrutura de universidade. Caraca. Aí eles... hoje estão empoderados, né? E nós temos um projeto muito forte no esporte. Lembra que eu falei que participei do esporte? Eu era jogador de vôlei. Nós criamos um projeto onde ensino e esporte caminham juntos.
Nosso time de vôlei do Colégio Top hoje é campeão brasileiro. Caramba, Não legal. só municipal, estadual e brasileiro, de vôlei de quadra e vôlei de areia. Caraca. Nós incentivamos com meia bolsa os atletas. Uhum. Nós temos lá uma academia completa. É isso que eu ia perguntar, se tem ainda, Tem né, academia, tem piscina semiolímpica, tem quadra coberta, tem quadra de areia. Os alunos praticam esporte na sua totalidade. Tem professores na parte esportiva. E aí a gente traz esse aluno para dentro. E criamos no colégio também a mesma coisa, no projeto. Mensalidades acessíveis. Nós não cobramos as apostilas. Hoje você vai comprar uma apostila anual, é 2, 3 mil. Nós deixamos os pais comprar na nossa senha. Comprar 500, 600, 700 reais do ano todo. Caraca. A gente consegue trazer esse pai para dentro, para poder somar, porque todo mundo hoje está difícil. A educação hoje é caro, não é barato. Então, se você ficar querendo tirar proveito em tudo, você termina inviabilizando o estudo. Uhum. E nós queremos construir isso. Aí entra aquele projeto que você estava me perguntando, das bolsas. Sim. Por que nós criamos as bolsas? Gente, o projeto de bolsa indígena, porque o projeto de bolsa indígena é a população que eu vi aqui mais carente, lá do meu município de Tocantinha. Inclusive, a gente tem uma foto, isso aqui é lá em Tocantinha, coloca bem. A Vamos gente lá. pegou uma foto. Opa. Essa foto. Essa foto aí eu vou dizer para vocês que é mais um capítulo da história. A gente quer ouvir esse capítulo. O capítulo Tocantinha tem aldeia indígena? tem mais de 100 aldeias. Caraca, não sabia. É a etnia xerente. É um Bacana. povo guerreiro, um povo forte, um povo que realmente sonha em vencer na vida. Uhum. E que eu aprendi a valorizar, e aí eu já fui batizado na língua. Meu nome é Sauré Crenquá. É mesmo? Grande homem, a Olha. tradução. Eu fui batizado. Não só fisicamente, né? Tive a possibilidade de participar, e aí era a competição do Dia dos Indígenas, Cabo de Guerra. E interessante que nesse projeto de educação, aquele menino pobre, criado com vó, voltou para lá para o projeto político. Fui convidado para ser candidato a prefeito, porque antes de ser candidato a prefeito, nós tínhamos um projeto de inclusão indígena. E o projeto foi tão forte de formação de indígenas, de bolsas, que eu acabei voltando para Tocantins para poder dar oportunidade para os índios. Participava de jogos, participava de Dia das Crianças, de formatura, de casamento indígena. E aí, quando nós ofertamos o projeto de bolsa, a gente criou uma integração com os indígenas. Uhum. E aí, logo em seguida, veio a política, eles me convidaram, e eu fui para Tocantins e venci as eleições. Fiquei 4 anos lá. Caramba. E aí, nessa época, eu já era prefeito. Então, prefeito misturado com os índios também. E a gente fazia esse projeto. O senhor, foi qual ano? Qual período? 2012 a 2016. Então... Uhum. Tá. E aí, Só ficou 2 mandatos? Fiquei só um, eu não fui Só um. candidato à Ah, tá. reeleição. Fiz Sim. o primeiro mandato, entendi que a minha vocação é empresarial, e aí falei, olha, não vou continuar na política. Teve grandes sucessores, projetos de pessoas de lá que estão dando sequência, pessoas que realmente contribuíram também na parte política. Legal. E aí, em seguida, eu voltei para Palmas e dei sequência na parte empresarial. Aí a gente já estava com colégio, nós criamos a escola técnica, que tem curso de enfermagem, curso de radiologia. Nós criamos um projeto audacioso, que foi o maior programa de inclusão no estado de Tocantins. Nós aprovamos a educação à distância e criamos o Unitop em 126 cidades do estado. Hoje, nós conseguimos mudar a realidade de pessoas nas diversas cidades do estado de Tocantins. E é um preço da educação à distância que nenhum tem. Imagina um curso de educação à distância a R$150 em qualquer cidade, semipresencial. Caramba. É para transformar, só não estuda quem não quiser. E a chance, a porta é a gente. E assim, atualmente, as coisas elas ficaram muito fáceis e muito difíceis ao mesmo tempo no mundo, né? O senhor vê que o interesse pela educação, ele só aumenta ou ele só diminui? Porque eu sou grande entusiasta da educação, né? Não é só montar um instituto, né? E fora que tem essa questão também, que hoje as pessoas falam assim, você é um influenciador, a pessoa com o avanço da tecnologia, no meio do decorrer do tempo, as pessoas também encontram umas facilidades, né? Então a pessoa fala, não preciso estudar, né? Não preciso de ter uma formação. E qual que é o ponto de vista também do senhor, além das dificuldades? O senhor acha que teve esse avanço? Existem funções
que podem ser exercidas pelo conhecimento sem uma formação. Uhum. Mas existe, na sua grande maioria, os profissionais que precisam de uma formação acadêmica para exercer. Você imagina, como é que você vai ser um enfermeiro se você não passar por uma universidade? Como é que você vai atender o povo? Como é que você vai ser um engenheiro para construir uns prédios, pontes que estão caindo, se você não passar pela universidade? Como você vai ser um advogado, um juiz, se você não passar pela universidade? Como que você vai ser um médico veterinário, um nutricionista, um fonoaudiólogo, um professor de educação física, Sim. entendeu? Sim. Um farmacêutico. Você precisa passar pelo banco da universidade, porque lá ele vai te mostrar do início ao fim o que é necessário para você ser um grande profissional e não causar prejuízo a terceiros, Sim. né? Porque se você... Às vezes tem muita coisa que você aprende na internet, mas se você não é responsável, não tem uma formação, às vezes o resultado não é tão positivo. Criar peças, vamos pensar na área de marketing. Às vezes você pensa assim, não, hoje eu posso fazer tudo com inteligência artificial, mas se você não souber a parte de identificar seu público-alvo, criar as campanhas focadas, Parte estratégica. criar um CRM para poder captar os leads, transformar o seu time de call center em time comercial de vendas, saber dar o pós-venda, que é o onboard, o aluno entrou, você precisa estar ali junto. E isso não aprende só nas redes sociais, é preciso ter uma formação acadêmica, entender as ferramentas do marketing que estão mudando, entendeu? Então, imagina, eram os 4 P's do marketing, né? O que era o preço, ponto, produto e promoção. Hoje você tem que estar focado no cliente, porque o cliente hoje ele faz tudo. Você tem que... A concorrência não é mais só local, é universal. Você compra um computador aqui, como compra da China e chega aqui. Uhum. Você entende como é Sim. que é? O seu ponto de venda não é mais o local físico, você tem na internet um local que você vende tudo. O seu preço não é só seu, você concorre com o mundo inteiro. Então, hoje você tem que pensar grande, você tem que pensar, não é só local. Sim. Imagina a educação à distância. Você pega grandes grupos educacionais que não são de Palmas e tem a sua universidade em Palmas e transmitindo de outro estado. Aí você pergunta como que eles estão conseguindo? É a concorrência. E que às vezes que você está aqui, você tem que valorizar, você tem que chegar e falar, não, peraí, aqui é diferente, eu tenho aqui os mestres, doutores, uma estrutura, eu sou diferenciado, eu não sou só um polo, um vazio, Sim. cadeira e poucas estruturas. Eu tenho uma estrutura, eu tenho um time. Então você Uhum. tem que diferenciar. E isso só pode acontecer com uma formação superior. Como você vai fazer um concurso público se não tiver uma titulação, uma formação? Então, até para você empreender, você vai ser o dono do hospital, se você não for um médico ou um administrador, como é que você vai gerir o O negócio? estudo está inserido, né? Tem que estar. E a transformação está aí, porque o estudo é para todos. Imagina, se eu posso ter uma formação forte, ser filho de uma família rica, como eu posso ter muitas pessoas de família simples que conseguiram ter a mesma formação, e aí a disputa do mercado é de conhecimento. Verdade. Aí quando vai para o conhecimento, o título ele te habilita e o conhecimento difere. Então acho que isso é importante, ter um curso superior. E o grande exemplo foi a Lorena Mello, né? A outra entrevistada que teve aqui com a gente, na anterior, 2 episódios anteriores, e ela contou, ela formou em odontologia, e aí foi abrir a própria clínica. Sim. E aí quando ela foi gerenciar, Caramba, é a taxa da maquininha, ela não sabia são várias fazer essa outras- parte do gerenciamento. Aí foi onde ela faliu, e aí depois ela falou, opa, precisa aprender um curso de administração. Como é que eu vou administrar meu próprio negócio? Não quero trabalhar para os outros. Então aí começa os avanços e a importância do ensino. Agora eu queria fazer uma pergunta também para o senhor. O senhor como pai da educação aqui, eu costumo dizer porque é uma universidade 100% tocantinense. Você já tem noção assim de quantos alunos já passaram e formaram na instituição? Esses dias nós estávamos contando, entre pós-graduação e graduação, nós já passamos de 10 mil alunos formados. Caramba. Caraca. São 10 mil pessoas que tiveram a oportunidade de aprender Uhum. o que é necessário para mudar de vida. Então, isso é importante, a nossa colaboração no Estado, o nosso papel, porque não é só o papel do empresário da educação, mas o papel de proporcionar mudanças na vida das pessoas. Porque eu falo para vocês, eu sou o exemplo vivo de transformação pela educação. Porque quando você vem
de família simples, e você pode ter, todo mundo precisa ter um conhecimento para exercer uma função. E as oportunidades chegam para aqueles que estão habilitados. Às vezes você fala, mas eu não arrumo emprego. Aí qual é a tua formação? O que você tem de diferencial? O que você consegue construir que o outro colega que não tem esse conhecimento não consegue? E aí é que passa essa mudança pelo banco das escolas. Deixa eu criar uma confusão aqui agora Vamos com o lá. senhor e com os alunos. Eu ia fazer uma pergunta, mas engloba também. São quantos cursos? Só tem ideia assim na universidade? Temos. Cursos presenciais são 22, cursos de educação à distância são 23. Beleza. O senhor não fez todos os cursos, mas assim, qual curso que o senhor mais identifica? Aí a galera vai brigar lá. Não é possível. Você foi professor de matemática, né? Eu sou da área da matemática, porque eu sempre gostei da disciplina de matemática. Mas eu sempre fui apaixonado pela administração, porque na administração eu consegui conviver com diversos segmentos. Mas hoje, se você me perguntar qual é a tendência de mercado, eu vou te contar. Hoje o mercado está muito propício para os cursos da área de saúde. Por quê? Porque a área de saúde, você pega aqui uma nutrição, todo mundo quer se alimentar bem. Você pega uma educação física, todo mundo quer ter um personal trainer para saber. E Palmas está muito forte isso também. Cada esquina é uma academia. Você pega aí um curso de farmácia, todo mundo está preocupado com os remédios certos, aí tem lá o farmacêutico. Você pega um curso de medicina veterinária. Cada prédio dali de Palmas é um zoológico de bicho. Né? Verdade, aí você tem verdade. que acontecer. Aí você pega diversos cursos, fonoaudiologia, enfermagem, todo local precisa do enfermeiro, tudo quanto é unidade de saúde. Então você começa a biomedicina, imagina aí quantas funções. Eu não sabia que o biomédico, esses dias eu estava tendo uma palestra, que quando você faz transplante de órgão, quem leva o órgão quando de doação é o biomédico e faz a manutenção do órgão. A pessoa levar um coração ali pulsando para botar. Caramba. Sem falar diversas áreas. Então, o curso de saúde para o presencial está em alta. Sim. Os cursos da área, ainda cursos tradicionais que não perdem o seu valor, o direito e a engenharia. Por quê? Principalmente para nós aqui, a área do direito, nós temos o poder judiciário que ele é todo escalado pelos cargos do direito. Sim. Então, é um poder dos 3 poderes que ele é exclusivo para quem quer seguir carreira no direito. Aí nós temos também a área da engenharia, Palmas, nós temos poucos anos de vida. Imagina quando nós estivermos aqui com mais de 1 milhão de habitantes, 2 milhões, nós temos quase 350 mil habitantes, em média, não sei. Imagina quando tiver 1 milhão, onde é que esse povo vai morar? É construção vertical, é ponte, é estratégia. É rotatória com rotatória, sem Então rotatória. imagina, Luzimangues, olha o reflexo de Luzimangues. Né? Vocês sabem que eu estou aqui em Luzimangues. Vamos falar um capítulo de Luzimangues. Vamos Calma, falar, a gente vamos vai ter muitas perguntas ainda sobre Luzimangues. Imagina, a engenharia também é presente. Então, nos cursos presenciais, esses cursos são fortíssimos. E administração, contabilidade sempre são básicos, porque não existe uma empresa que não tenha um contador, não existe uma empresa que queira crescer que não tenha um administrador. Então a gente começa a ver que os cursos básicos estão aí. Só que muitos desses cursos foram para a educação à distância. Por exemplo, todos os cursos da área de educação, pedagogia, matemática, história, física, química, tão fortíssimos para o interior, e o interior é educação à distância. Por quê? Vou pegar o exemplo do Tocantins. Nós temos aqui, em média, 27 instituições de ensino, concentradas em 9 cidades. 9 cidades têm ensino presencial, os outros têm que vir de outras cidades para cá. Então, existem pessoas que pegam o ônibus, até aí tranquilo. Tem pessoas que se mudam para cá, mas tem pessoas que não podem sair de lá do município. Pessoas que terminam o ensino médio que não tem condição de vir, ficam lá. Quem está na zona rural, quem é uma mãe que não pode deixar os filhos, um empresário que não pode largar o seu negócio. E aí, para poder melhorar essa formação, a educação à distância chega lá naquele município. E onde é que são onde tem mais vaga de emprego? Nas escolas. Aí começa a ter um forte apego pela pedagogia, matemática, física, química, história, para poder entrar na escola. Os cursos de administração, contabilidade, porque o cara sempre, quando ele não é funcionário público, ele tem um negocinho ali para gerenciar. Então, esses cursos da área de gestão e os cursos da área das licenciaturas estão muito fortes na educação à distância. E eles levam um preço acessível para lá, porque eles vão ter um encontro por semana, e aí ele consegue ter uma renda
que tirar uns 150, um valor razoável para que ele possa investir na educação dele e ter as mesmas oportunidades, porque Uhum. a metodologia de ensino, ela é diferente, mas a formação lhe dá as mesmas habilitações. Então, você tem que preparar isso para deixar as pessoas que estão no interior com a mesma habilidade que quem está aqui no presencial. Tem a Então, mesma eu tô, oportunidade. Esse é o eu tô desafio. percebendo que ele sempre ele vai na contramão, né? É. Não é quem pode pagar, não é quem Uhum. pode ter acesso. É quem não tem acesso, o que eu posso fazer para chegar lá? Exatamente. Essa é a Desde a verdade. aldeia, né? É, Desde as pessoas que não têm condição de estar na instituição, de pagar a primeira mensalidade, querendo ou não, às vezes as pessoas nem se programam, quero iniciar o ano, né, 2025, e aí tem um projeto, quero iniciar a faculdade, quero ter uma graduação, mas aí a pessoa não tem aquela condição, ele vai e proporciona essa condição. E às vezes a gente nem divulga, mas nós temos outros projetos de inclusão que são deficientes. Nós já tivemos pessoas deficientes físicos, estudantes, nós já tivemos bolsa transexual. Às vezes, Caramba. o primeiro desafio eu encontrei eu não sei se a gente chama de trans, mas na rotatória. E uhum. um dia eu parei e falei, quero mudar a sua vida. E ela pegou e falou assim, mas eu não dou conta, não sei o que. Eu falei, vou te dar uma bolsa na universidade. E foi assim uma grande surpresa, aquela pessoa, sabe, conseguiu se Sim. sair muito bem. Lá no final voltou para as ruas. Então a gente aí foi aquela opção. mas nós tentamos mudar aquela vida e mostramos que tem uma outra realidade, Sim. né? Então nós conseguimos tentar mudar essa história, além das pessoas com deficiência. Eu vou dar um caso aqui até meio hilário, né? Tinha um aluno que estava estudando com um projeto de bolsa, e aí ele seleção da comigo, né? Com o pessoal do pedagógico, eu olhava para ele e falei, mas que deficiência você tem mesmo? Que eu não tô entendendo. Aí ele falou, peraí, plof, tirou o olho fora. Rapaz, eu não sabia, pela minha ignorância, né? E eu não conseguia ver. É igual as pessoas, às vezes, no ônibus, aí a pessoa boazinha, aí levanta a perna de... Pois né? é. Aí eu fiquei pensando, pessoas com mais de 60 anos têm meia bolsa na universidade para estudar, Caraca. incentivando as pessoas a voltarem para o ensino. Então, nós Muito tivemos bom. pessoas formadas em diversas áreas. E a gente preocupa com isso porque eu sei a dificuldade que é ter o ensino. E o que o ensino forma na vida das pessoas. Pode falar. Não, na hora que você tava... Depois você pode continuar. Na hora que a gente tava falando, o senhor tem uma ligação muito forte também com o marketing. Sim. Eu creio que, assim, o senhor tem uma ligação muito grande com o marketing, porque o senhor entendeu que administrar é importante, a educação é importante, mas divulgar isso também é legal, né? Você precisa fazer parte da comunicação, porque o mundo hoje, ele precisa dizer para que você veio. Você precisa divulgar. Você precisa ser visto. Porque aquele ditado que não é visto não é lembrado, mas como é que as pessoas te veem? Não é só ser visto, é a posição que você se coloca. Sim. A sua instituição é quem? É aquela que vai dar a oportunidade de alguém entrar e terminar o curso? É uma instituição que vai me dar condição de ter um ensino de qualidade? É uma instituição que, quando eu formar, ela consegue me inserir no mercado de trabalho? Muitos alunos nossos no estágio ficam empregados. Então, não é só ser visto, é a posição que você coloca a sua instituição. Eu sempre falo, nossa instituição é para a classe C e D. Eu não estou preocupado com a classe A, porque a classe A tem condição de pagar um ensino da mesma qualidade, mas numa universidade pode ser até mais cara. Mas o meu projeto de vida é dar oportunidade para aqueles que não têm chance de mudar de vida. E aqueles que não têm chance é que eu faço mais questão, sabe? Eu faço questão de falar assim, vem, aqui eu vou te ensinar. E tem um caso muito assim, pessoal. Eu tenho uma servidora, uma funcionária nossa, que ela começou, ela limpava o chão da universidade, ela era da limpeza. Uhum. E aí ela pediu oportunidade, eu dei uma bolsa para ela formou em pedagogia. Aí depois ela fez especialização. Ela fez mais umas 2 especializações, aí eu puxei ela para a secretaria da secretaria. Hoje ela é a supervisora geral do colégio. Caramba! Aí você vê... Qual é o nome dela? Dona Conceição. Dona Conceição. Entendeu? É Dona Conceição, exato. Então você bacana. vê como é que a gente aposta nas pessoas e consegue mudar através da educação. E olha que ela não é mais nova, ela deve ter uns 50 e poucos anos também. E ela conseguiu investir nela e mudar de vida.
Então, isso é para todos, não tem idade, basta querer. E hoje o senhor falou a respeito desse posicionamento, né? De que forma que você se posiciona, que não é visto nem lembrado, mas de que forma que você tem se posicionado. E o senhor tem se posicionado, eu falo assim, não só pela qualidade de ensino, mas tem se destacado aí no nosso estado com essas grandes oportunidades. Foi por conta dessa grande referência da Universidade Unitop que hoje você se tornou conselheiro da educação? Olha, eu acho assim que ser membro do Conselho Estadual de Educação é uma honra, porque o Conselho Estadual de Educação é o órgão máximo do ensino no estado do Tocantins. Uhum. É que delibera sobre as ações, as políticas de educação que vão acontecer, que credencia as escolas que estão habilitadas a funcionar, que autoriza cursos de universidades públicas. Sim. Então, o papel do conselheiro ele é um papel de destaque. Uhum. E ser membro do conselho, com certeza, é porque tem uma referência na universidade. Uhum. Que a universidade gera oportunidade. E quando você é indicado para o Conselho Estadual, o governador faz um ato e nomeia pela indicação de uma determinada classe. São classes. Eu represento o ensino, as instituições de educação do Estado do Tocantins. Fui conselheiro por 2 mandatos pelo Sindicato das Escolas Particulares, que aí entra a universidade. E, por último, fui indicado pela Assembleia, pelo poder público. Caramba. Então eu gostei, porque pela referência eu fui indicado por 2 órgãos distintos, um para a educação e outro a política, reconhecendo o papel. E aí de lá eu fui indicado para o Conselho Estadual Indígena, então também sou membro do Conselho Estadual Indígena, e recentemente eu fui convidado para fazer parte do Conselho de Ensino Superior da Polícia Militar. Caramba. E aí- Isso aí a gente não sabia. E eu não. fiquei, o Coronel Márcio, né, que é o comandante-geral, que fez o convite, eu achei importante, porque é um reconhecimento. Eu saí da polícia, eu já era major. E como as atuações da educação, eu poderia falar, bom, acima de mim tem tenente-coronel, coronel, mas eles não olham para isso, olham para a referência de ensino, pela universidade, a contribuição, o papel da universidade na formação do policial militar, as políticas, e isso é importante. Então, a universidade conseguiu abrir portas para que a gente pudesse representar diversas entidades falando do ensino superior, falando da educação básica, falando do crescimento do papel da formação em si, em todos os âmbitos da educação. Então, isso é importante para nós e que a Unitop me proporcionou, né? E ele vai avançando, né? Vamos vai lá. avançando, vai abrangendo os cantinhos de cada cidade, nosso estado, onde ninguém acredita, ele tá acreditando. Aí, menino, veio aqui para Luzimangues. Luzimangues crescendo. Por que Luzimangues? Por que a universidade Olha, tá querendo investir em Luzimangues? 2 motivos. Primeiro que o governador Vanderlei, ele criou um grande projeto de expansão da educação. Sim. E nós, através dessa oportunidade, entramos para entrar nos 126 municípios. Então, o governador foi um visionário quando ele criou esse programa. E aí abriu o programa e nós entramos por esse projeto. Através desse projeto, nós conhecemos todos os municípios. E Luzimangues já era projeto de investimento da universidade. Então, nós conversamos com o prefeito, né? E o prefeito resolveu doar uma área para a gente construir Caramba. aqui. Muito bom. Então, para nós foi importante, porque uma visão de um gestor municipal de Porto Nacional, e ele resolveu falar assim, olha, eu quero levar a universidade para dentro de Luzimangues. E esse é o papel do poder público, incentivar as empresas a instalarem aqui. Luzimangues se você considerar Luzimangues pelo número de habitantes, ele corresponde a uma cidade de 30 mil habitantes. Então, é uma população maior do que muitos municípios hoje, Uhum. né? Então, o prefeito Ronivon, que fez um projeto, colocou na Câmara Municipal, todos os vereadores votaram favoráveis, Unanimemente. né? Juntamente com o vice-prefeito aqui, todos os vereadores daqui de Luzimangues aprovaram e doaram essa área. E nós estamos pensando, assim que estiar a chuva, já vamos começar as obras. Olha aí. E quais cursos que vão ter? Olha, aqui? nós vamos trazer muitos cursos, mas nós queremos ver a tendência da região. Da região. O que precisa para desenvolver a região? Mas tem muitos cursos na área de saúde, tem muitos cursos na área de gestão. O nosso foco é trazer a medicina para Luzimangues, porque é um projeto grande que nós temos para Luzimangues. Então, nós vamos estar ali no Jardim do Lago. Eu sempre confundo o nome. Não.
É É, Jardim do Lago? agora eu não eu não aqui. consigo. É aqui Atrás atrás. da Riviera, perto da. Não Acho que é sei. Jardim do Lago. Eu acho que é ali mesmo o nome, se eu não me engano, e a gente está com um projeto bastante avançado, já estamos com as placas lá, já fizemos o A gente- cercado, nós já passamos o projeto na prefeitura, já está todos aprovados, nós já estamos trabalhando com a empresa de Palmas para vir fazer todo o pré-moldado para ser mais rápido. E aqui também nós temos outras empresas, nós temos a Poti Mineradora, que nós já instalamos aqui, que ajuda na construção do município, gerando emprego e trazendo a matéria-prima da obra, né, que é a areia, o seixo, que nós trazemos, que nós traímos do rio, fazemos o beneficiamento todo, Uhum. e já estamos aqui há mais de 5 anos. Como que foi isso? É assim, tem que ser visionário, né? Pra poder entender que você precisa tirar uma matéria-prima, trabalhar com ela, e aí você conseguir exportar, vender ela, né? E também até uma dúvida, isso não prejudica essa questão do lago? Vocês extrair, Meio não? ambiente. Não, primeiro acontece assim, é uma concessão do governo também, assim como a universidade, é uma autorização do governo que tem que Sim. ter. E tem todos os critérios dos órgãos de fiscalização ambiental, do Naturatins, do meio ambiente do município, da Agência Nacional das Águas, que é a ANA, porque tem que se cercar de todos as precauções Uhum. dos itens para não ter uma contaminação. Mas sobre a extração, ela é benéfica, porque você desassoria o rio. O rio, ela vai chovendo, a terra vai empurrando, aí vai enchendo. E nós aqui é um lago artificial, porque era o rio e ele inundou as margens. Uhum. Então, quanto mais você tira, mais o leito do rio fica livre. Legal, não sabia. Então, isso é um projeto de beneficiar o meio ambiente. Você tira para poder correr o leito do rio. Você imagina o Rio Araguaia. O Rio Araguaia hoje está morrendo os peixes porque está tão raso e ninguém tira o material para correr o rio, que fica prendendo a água e alguns cantos estão secando e os peixes vão morrendo e vão prejudicando Que legal. a lavoura, vão prejudicando. Caraca. Só que onde tem as mineradoras, eles estão extraindo o tempo todo. Se nós tivermos uma forma de navegar o Rio Tocantins, aqui nós não vamos ter dificuldade, porque já tem algumas mineradoras que já fazem esse trabalho há anos de extração do material. E o material é o que serve para levantar uma casa, um prédio, um comércio, rebocar e tudo. Mas com todas as outras estruturas, né? É verdade. Ali a profundidade, assim, tem mais ou menos? Olha, aí é dos 10 a 12 metros, porque tem uma arte grande que desce, né, até 15 metros e vai sugando ali Pensei que era mais fundo. no fundo. Aí você vai aprofundando. Você começa nessa profundidade e vai afundando. Legal. Aí vai Depois abrindo era bom o fazer canal. um vídeo. Tem lá no Instagram dele, gente. É. Mas depois Mas eu acho era que bom merece fazer um Rios, né? É, merece Acho um que merece um Rios. Rios para poder explicar É porque melhor, porque eu algo- acho que essa é a dúvida de todo mundo que atravessa a ponte. Quando a gente vê esses, a essas gente vê essas, balsas, né? isso, a gente vê Aí ela essas falou, balsas. meu Deus, aquela ali tá quase virando. Mas não é, porque pesa Depois muito, a né? gente- Porque, na entendeu? verdade, ela é uma balsa que, no fundo, ela tem tipo uma bacia grande. Naquela bacia, para vocês terem ideia, tem balsas aí que pega 20 caçamba dentro. Caraca. Que isso? Pega Caminhozão. 10, as grandes pegam 20, as menores pegam 10. Caçamba, se você fosse medir em caçamba, era 20 caçamba ali dentro. Então ela é alta, quando ela vai enchendo, ela vai baixando, ela não afunda não, mas ela fica quase na fundo d'água, aí vai... Ah, eu acho que precisa fazer um tour em relação a isso, porque eu acho que todo mundo que passa Fica nessa curioso, ponte né? fica Fica curioso. Mas por que nós escolhemos Luzimangues? Porque nós acreditamos no município. Sim. Aqui eu acho que vai desenvolver, vai virar uma grande cidade. A gestão do prefeito Ronivon tem desenvolvido muito, crescido muito. Luzimangues hoje é referência para os empresários criarem e se instalarem aqui nesse município. E isso para nós é gratificante, porque a gente vê o poder público impulsionando e a gente aposta no poder público. Eu decidi não montar em Palmas e montar aqui justamente pelo incentivo que o poder público deu. Então isso é importante. E assim, ele segue investindo em Luzimangues, né? Minha casa vai vir aqui. Vai até morar aqui em Luzimangues. Agora eu ia te fazer uma outra pergunta, assim, porque você só tem crescido, graças a Deus,
pai aí de muitos alunos, mais de 10 mil alunos que se formaram, e tem gente ainda que vai se formar muito mais aí, a gente acredita, mas a gente queria conhecer um outro lado do Muniz Araújo também. Você expõe muito aí nas redes Ele é meio sociais. paparicador, não Ele é? é meio um pai babão, né, Daniel? Vamos usar esse termo assim. Você posta muito, você fala muito a respeito dos seus filhos, e a gente queria conhecer um pouco deles. Inclusive, a gente fez essa montagem de todos os seus filhos, e aí você falou que até o tempo voa. Esse aqui é o mais velho, a gente queria conhecer O um mais pouquinho. velho é o Valério. O Valério. O Valério hoje trabalha comigo na mineradora, é um dos Hum. gestores da mineradora, mora aqui em Luzimangues, Olha, que é um legal. grande profissional da área da mineração, então é quem gerencia a empresa, o filho mais velho, é que vem puxando aqui o Aham. projeto. Aqui é o Muniz Júnior, pequeno, e aqui já é ele formado. É um Bem grande. é um advogado, é o pró-reitor da universidade. Sim. Quem comanda a educação do Estado na área da educação à distância é ele. Caramba. Sempre a gente fala, a gente não tem os herdeiros, a gente prepara o sucessor. Porque herdeiro é aquele que recebe, mas não tem a competência. Então, se você prepara o sucessor, você prepara alguém que vai tomar conta da mineração, o outro vai tomar conta da universidade. E tem o Pedro, que é o Vai tomar novinho, conta do colégio. que tem Vamos ver que. Esse aí é o que vai ficar na vida mansa. Que eu falo, nossa, bota os mais velhos para trabalhar, para você cuidar. Mas o Pedro, a gente se preocupa na formação dele, no colégio, na questão de ter uma boa educação, porque lá na frente ele passa a fazer parte desse grupo, né, nesse hold das empresas, Uhum, porque ele vai se encaixar em alguma das áreas. uhum. Ele é muito bom de matemática, eu pensei, ó, vai ser um engenheiro, vou montar as construtoras, para É. que você possa trabalhar. Então, é assim. E ter filhos é a melhor coisa do mundo, gente. Não falo para os colegas que nunca tiveram. A experiência de ser pai, ela é uma dádiva divina. A gente não consegue medir. O amor que a gente tem é tão intenso que se o filho precisar arrancar um braço para você dar para ele, você tem coragem de tirar. Você fica temeroso quando você vê um filho doente. O pequenininho esse dia teve uma pênis. Caramba. Moço, eu acho que eu sofria mais do que ele. Tava no hospital, eu chorava mais do que ele. Sério, menino? Nossa, eu queria que fosse em mim, não queria que fosse nele. Então, assim, hoje eu tenho assim, uma gratidão muito grande por Uhum. Deus ter me escolhido para ser pai desses 3 jovens aí, e que só me enche de alegria. São pessoas do bem, pessoas que sempre estão buscando ajudar o próximo. A gente já ensina desde pequeno, pessoas com virtude. A mãe deles é uma mãe que também soma em todo o projeto de ensino. Que bom. E isso para mim é um diferencial. Ter o ambiente onde você tem os filhos saudáveis significa que você está dando bons exemplos. E esse aqui, ele é muito, gente, mas muito parecido com você. Eu falo assim, em relação à instituição, o assistencialismo que ele dá na universidade, a humildade, a acessibilidade que a gente tem até ele, tipo assim, de Verdade. conversar. Às vezes a gente encontra Fica até constrangido, assim, meu Deus. Acesso ao... Exatamente. Na secretaria, dá o suporte para os alunos. Você vê ele em todos os cantos da universidade. Mas a gente vê muito você nele. Muito, muito. É igualzinho, é idêntico. Assim, até quando a gente falou bem assim, a gente precisa muito convidar o seu pai. Ele, cara, aí parou e sentou, começou muito com a gente, falando da sua história, da sua trajetória. A história do meu pai, cara, ou seja, um grande admirador, né? Exatamente. Então, assim, é um cara também que eu acredito que tá sendo um ótimo sucessor. É porque é o que a gente tem mais contato. A gente tá falando isso. A gente ainda não teve o privilégio de conhecer o Valério e nem hoje do seu filho e o Pedro, mas o Muniz, assim, pela questão da gente estudar na universidade, então a gente tem esse acesso ele, né? Mais a ele, né? O Muniz Júnior, ele incorporou o papel do reitor. Na verdade, ele é pró-reitor, mas ele vive a universidade. Bom, o Muniz Júnior, ele tem já um projeto educacional na vida. Ele está sendo preparado para ser o próximo reitor do centro universitário. Então, ele começou na secretaria, passou pelo financeiro. Não é que é o filho do dono, ele já tem que entrar de salto alto. Não, ele entrou por todos os departamentos para conhecer, vivenciar. E até ser aluno de um dos cursos ele foi. Do direito, né? Não, do direito não, ele foi do aluno do curso de administração. Foi? Ele fez direito e administração. Que bacana. Então, para vivenciar o lado do aluno, o lado da secretaria, o lado da gestão. E hoje ele é o pró-reitor e comanda os 126 municípios. Caramba. Então já está com expertise maior do que eu. Conhece pra caramba, é mais novo, entende mais de tecnologia.
é quem lança as campanhas, e é o sucessor nas propagandas, já tem aí várias que já estão Sim. saindo com ele. E a gente tem uma imagem aqui que eu acho que une as duas paixões do senhor, né? Manda. Vamos ver, o que que o senhor tem a dizer aqui nessa imagem assim? A gente escolheu ele porque a gente tem o registro dele, né? Mas é educação e um filho. Esse dia eu chorei demais. Porque ter a formação de um filho é a realização de um sonho. É você falar, olha, cumpri o meu dever. Consegui dar algo que ninguém vai tirar. É o conhecimento. E você dá o conhecimento atrelado à experiência, à bagagem, à oportunidade, é um grande diferencial. Então, eu só tenho orgulho desse filho aí, de todos. Uhum, Eu falo sempre desde pequeno. Você vê o Pedro. uhum, Pedro, ele tem uma situação assim de conforto melhor, uhum. e ele mora numa quadra onde tem muitos meninos assim da rua, não sei o quê. Ele pega todo mundo, leva lá pra casa, aí vamos à piscina, aí vão comer, aí joga, não sei. As amizades dele é só pessoa mesmo, as pessoas da quadra ali, assim, ele brinca. Eu fico pensando, falei, rapaz, esse é o coração que a gente quer. Legal. Não ter divisão, é a inclusão, e ele traz isso na veia, então eu acho muito importante também. Muito bom. Muito humilde também, né? Essa humildade que ele, eu falo assim, que ele traz dentro da instituição, de ter esse olhar também humanizado, assim como o senhor tem. Aí o senhor falou que ele também tá fazendo campanha, faz as campanhas, né? E falando em campanha, ele se lançou também como vereador. Da onde foi que surgiu isso? Veio do senhor ou veio dele? Não, na verdade foi assim, até um pedido de um amigo meu, que é o deputado Vicentinho, Aham. muito meu amigo, e aí no meio da campanha deles, da campanha passada, acho que sem ser essa, agora a outra, Sim. anterior, faltando acho que uns 20 dias, ele falou, Muniz, um candidato desistiu, a gente precisa substituir ele, não sei o quê. Quer que você seja candidato? Eu falei, não vou não. Aí eu falei, não dou conta não. Aí eu lembrei que o Muniz Júnior precisava quebrar a timidez. E quebrar a timidez, você tem que lançar a pessoa nesse desafio. Aí eu falei para ele, filho, você não quer aprender um pouco mais? E ele aceitou. Então a gente brincou no período de pandemia, então todo mundo nem estava interessado, e eu acho que teve até muito voto, quase 500 votos. Oh, Sim. moço! A gente que era da faculdade, a gente via ele fazendo, pedia, sentava, a gente já participou de reunião dele falando dos Então, projetos dele. Eu achava importante porque a partir daí ele quebrou a timidez, o medo de falar em público, o poder de negociar, e ajudou a construir muito. Legal. Mas não quero ele na política, não. E ele não quer, não. Não, a gente só foi essa experiência para a gente quebrar esse gelo. E o senhor? Não, também não. Porque assim, quando a gente cria a imagem, sabe que está totalmente atrelada à educação, mas querendo ou não, é a imagem do senhor. Hoje em dia, quem trabalha na imagem sempre... Na verdade, eu já tive diversos convites para participar. Eu tenho um grande amigo, que é o deputado Gaguinho, que inclusive investe muito em Luzimã. Sim, verdade. Né? Isso é verdade. É um dos grandes captadores de recursos no estado inteiro. Sempre tem me convidado também para participar da política, mas eu prefiro ficar mais nos bastidores. Eu acho que a minha contribuição na passagem da política já foi. Já fui prefeito, estou satisfeito. Eu prefiro ajudar e proporcionar um outro horizonte, que dentro dos espaços tem educação, e é esse espaço que eu quero preencher. Legal. E assim, a gente sabe que muitas pessoas, né, seus filhos, você teve muita referência, que nem você falou na sua trajetória de vida. E aí eu queria falar a respeito dessa pessoa, eu queria que o senhor comentasse o que essa pessoa, qual o papel dessa pessoa, que ela fez parte da sua vida. Certo. Qual o papel de importância? Deixa ele passar. Essa senhora. Essa é minha mãe. Não é a minha avó, é a minha mãe, porque eu fui criado pela minha avó, mas a minha mãe ela tem um papel fundamental. Foi uma pessoa que lutou muito, que batalhou, criou 11 filhos, com muita dificuldade, ficou viúva aos 39 anos. Então, para criar 11 filhos é difícil. Então, uma referência Quantos como filhos? mulher guerreira, 11. Então, uma referência de mulher guerreira e mulher vencedora. E que hoje tem todo o carinho de todos os filhos. Que bacana. Quase bateu a minha mãe. Minha mãe teve 10. A gente está a 1h20 aqui, né? Então ela foi literalmente ela que iniciou tudo, né? Essa aí ela teve 11 filhos, eu sou o 10º. E aí quando ela é filha da minha avó que me criou. Então quando ela teve, meu pai deu derrame, aí ela foi, deixou para minha avó, e a minha avó
fez toda a contribuição da formação. Que bacana. Mas ela tem uma história de vida muito, muito abençoada, muito linda. Amém. Rapaz, é muitas histórias, né? Eu acredito Muito. que 1h20 é pouco demais pra ele falar de tanta coisa assim, porque se deixar a gente fica aqui da meia-noite. Mas como a o gente homem tem sabe que trabalhar, que o homem gente. tem que trabalhar, a agenda dele também é corrida, a gente quer agradecer por essa oportunidade de o senhor estar aqui. Portanto, é que a gente, assim, ficou tão feliz que a gente foi até o Salgadinhos Que Delícia, que é um dos nossos parceiros aqui desse projeto. Bacana. E aí a gente falou assim, olha, quem vai lá é uma pessoa muito importante pra nós, né? Que faz parte da minha história da minha família, né? Da minha irmã também. E a gente queria que a gente preparar uma recepção especial pra ele. A gente preparou ali uma que recepção pra você, porque você merece também por contribuir com algo tão importante no nosso estado, que é a educação, né? E os Salgadinhos Que Delícia fazendo parte desse momento tão histórico pra gente. Tá vendo? Nunca, nos meus maiores sonhos, imaginei sentar à mesa com o Do reitor reitor. da universidade, Opa. 100% tocantinense. Então, assim, é um privilégio muito grande. Você também que está em casa. Se você quiser fazer desses momentos especiais, trazer os Salgadinhos Que Delícia, não perca essa oportunidade, né, Dani? Porque toda hora, todo dia é dia de festa. 104 Norte, 501 Sul. E a região sul também, Taquaral. Então você pode ligar, entre em contato com eles e faça desse momento especial, assim como a gente, se tornar ainda mais delicioso com os Salgadinhos Que Delícia, né, Daniel? É isso aí. E assim, o senhor é um homem muito viajado, né? Porque assim, o senhor tem muitas formações, o senhor tem um currículo aí muito amplo e a gente falou de muitas viagens. E a gente também do podcast Comunica Aí vai fazer uma viagem. A mala já tá pronta ali. A mala já tá ali, ó. Já estamos se organizando porque a gente quer abranger ainda mais histórias, assim como a do senhor, que ele já chegou também dando várias ideias pra gente. Agora eu já tô a saindo gente já daqui vai- hoje. Lembra que a gente falou pra vocês pegar um papel e caneta? Daniel também foi pegar a caneta, tá? Pegar Pra a poder caneta. anotar as ideias que ele já deu pra gente, que a gente já quer acatar. Os alunos dão as ideias pra ele. É. E ouvindo ele, como um grande empresário, educador, a gente já pegou uma outra ideia aqui. E aí a gente já tá saindo com a mente como? Desse jeito. Isso aí é coisa de bastidores que depois vocês vão saber Vamos recalcular futuramente. algumas rotas aí. Exatamente. Mas a gente está com esse projeto, Podcast Comunica Aí, e claro que você que Pelo está em Brasil. casa vai saber muito mais ainda dessa viagem. O senhor também vai acompanhar a gente, que eu tenho certeza que o senhor vai acompanhar ainda mais a gente. Já tô porque seguindo, Já tá? tá seguindo. Vai acompanhar ainda mais esse projeto, porque serão muitas histórias boas, que a gente, o nosso lema é, né, Daniel? História boa é história compartilhada. E foi assim, o senhor chegou até aqui, compartilhou um pouquinho, eu acredito que com uns 30% da sua história, ou 20%, ou até 10%, eu acho, porque tem muita Foi coisa muita ainda aí de coisa. bastidores que a gente ainda não sabe, mas a gente fica feliz e muito lisonjeado por ter essa noite do senhor aqui com a E gente. a história é boa, a história é compartilhada, e a gente quer que o senhor leve com o senhor aqui um mimozinho do podcast coisa Comunica linda. Aí. Com o nome E dele. E ainda tem o nome aí do senhor atrás, ó. Olha só para Muniz vocês aí. Araújo, ó. Gente, eu só tenho a agradecer o carinho, a recepção de vocês, dizer que vocês estão transformando a forma e o olhar de toda uma geração através desse bate-papo, poder a gente falar um pouco da nossa história de uma forma Legal. leve, trazer essas informações. Imagine quantas pessoas às vezes nem sabiam que nós íamos estar aqui, que podem ter acesso ao ensino superior, que a educação transforma e estava na dúvida se era isso realmente que a pessoa ia querer para a sua vida e talvez num bate-papo desse tome uma decisão. Verdade. Então, o papel de vocês é um papel social muito forte e que acredito que todos que estão aí nos ouvindo têm que seguir vocês, têm que acompanhar, porque vocês vão trazer muitas histórias que pode ser o diferencial na vida de cada um que está aí nos ouvindo. E isso é grande. Então, eu quero parabenizar vocês. Olha, podcast Comunica Aí é uma referência já na área de podcast. Sim. Faz parte do calendário. Uhum. Nós queremos também retribuir um dia conversando com vocês lá na universidade. Conta a novidade aí, que vai tendo. Já pode contar? Não, nós vamos abrir o nosso podcast na área de Legal. educação, falando todas as oportunidades de educação. O que gira em torno do mundo da educação? Muito As bom. oportunidades, falar de inteligência artificial, falar de bolsa de estudo, falar de educação à distância, falar dos cursos que estão em alta, falar das profissões que estão mais em alta. É um leque de informação. Mas vocês hoje são diferentes. Quantas pessoas hoje precisam dessa informação e vocês estão levando? Então, eu quero parabenizar vocês, Daniel e Rose. Vocês
são diferenciados. E Ô, contem sempre caramba. comigo, eu fico feliz, quero poder estar na inauguração da nossa universidade aqui em Luzimangues com a cobertura Show. de vocês, Não, com Opa, certeza. na porque hora. vocês fazem parte do nosso projeto. Parabéns. Legal, Obrigada. muito bom. E você sempre gosta de fazer assim, Muniz, a gente gosta de finalizar com chave de ouro, Uhum. dando essa chave para os nossos convidados, né, O Daniel? Muniz Araújo, reitor, ele é o dono dos outdoor, né? Ele tá em outdoor, a divulgação ela é muito forte, como você falou aqui do marketing. Então, a gente sempre prepara esse momento para, se você pudesse passar uma mensagem agora que fosse ouvida no mundo inteiro, qual mensagem que o senhor daria? A educação transforma vidas. Essa é o caminho para todos. Se você hoje, às vezes a gente chora de oportunidade, por falta de oportunidade, e aí não sei nem se a gente tem tempo para contar uma Pode historinha. ficar à Pode ficar à vontade. vontade. Eu sempre conto para os alunos o seguinte: tinha um senhor que estava escalando uma montanha fria, gelada, né? E naquela subida da montanha, lá, quando ele estava chegando ao topo, ele escorregou. E aí foi caindo, 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 e ele descia. E quase naquela angústia, a corda esticou e ele ficou pendurado. E aí ele falava: meu Deus, me ajuda, me ajuda. E aí ficou naquela lamúria e pedindo a Deus, aí até que veio uma voz. Deus falava com ele: corta a corda. Vem cá, meu Deus, se eu cortar essa corda, eu vou morrer mesmo. Ele pedia: Deus me ajuda, me ajuda. Porque a gente na vida, a gente tem que ter a intercessão de Deus. E Deus fala com a gente. Por atitudes, por pessoas, por algum gesto. Mas Deus falou com esse homem: corta a corda. E ele não cortava. Moral da história: no outro dia, encontraram ele morto, a um palmo do chão. Caramba. Aí você fica refletindo: por que que a gente muitas vezes pede a Deus para mudar de vida, pede a transformação, pede oportunidade, e quando alguém fala para você: o caminho é esse, e às vezes você não corta a corda, você está tão preso nas raízes, você esquece. Imagine você, Rô, se você não tivesse ido para fora, criar desafios, visto a importância da educação, voltado falando: eu vou me formar, talvez hoje você não estaria passando aqui. Se você, Daniel, não tivesse participado de uma formação e trabalhado em empresas que te desse essa habilitação, talvez hoje nós estaremos aqui. Então, para você que está nos ouvindo, eu sempre digo: corte a corda, é hora de inovar, use a educação para mudar de vida e crescer profissionalmente. Amei, Aê! viu? Senhoras e Esse senhores. Muniz Araújo, gente. Ah, A gente tá tão feliz por esse momento. Olha, mais uma vez, muito obrigado. Assim, olha, se você não anotou tudo que você Mas o bom que precisa, fica no YouTube, aí dá pra você voltar e você anotar. mas aí tu não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aí tu aproveita, ativa as notificações, porque aí você vai pausando, né? Porque assim, a história foi tão perfeita, tão maravilhosa, voltado para a educação, você mostrar a importância da Uma educação forma leve, né? de uma forma leve e mostrar literalmente a importância. Se você não anotou, tu dá pausa, aí tu vai trabalhar no outro dia, absorve e volta e continua, mas não desiste. Quero entrar na universidade, como é que eu faço? Canal de comunicação. Olha, no Unitop nós temos o telefone que é o WhatsApp. Sim. 3214-7345. Mandou um WhatsApp, fala o curso, o nosso time vai lhe abrir as portas, lhe apresentar a instituição, lhe matricular, colocar você dentro de sala, acompanhar você durante todo o curso, e aí você pode, ao final de um mês, entender se é aquele curso que você quer dar sequência. Se for aí sim, a partir de um mês, você começa a estudar. Não tem briga para vestibular. A pessoa, hoje, todo mundo tem que ter acesso ao ensino superior. E lá nós não temos vestibular. Então, acho que a grande barreira foi quebrada. Legal. E assim, é um Sei. time de excelência, né? Para finalizar aqui, né? Porque eu acho que senão a gente vai se eu falando, deixar, né? vou ficar falando, mas assim, vocês têm um time de professores, né? De excelência. Porque eu falo assim, tive o professor Pedro, que amei, assim, na área de marketing, mas eu Foi. também tive o professor Roberto, que ele marcou muito a minha trajetória ali na universidade, que eu vou até falar para vocês de um exemplo, assim, desse assistencialismo que ele me deu durante, que eu
Gente, eu reprovei numa matéria dele, porque a matéria era muito difícil. E aí, na minha mente, eu não conseguia entrar, que era até essa questão da teoria da comunicação. E aí, ele simplesmente pegou na minha mão. Na próxima matéria, eu tive que refazer a matéria e eu fiz com ele. Ele pegou na minha mão. No final da história, ele me explicava, assim, de sentar comigo. Quando eu fui fazer a prova, que eu passei, eu abracei ele, chorei. Falei, professor Roberto, obrigada. Porque é isso que eles fazem na universidade de vocês. Eles pegam na mão. Literalmente, a gente não precisa chegar na universidade sabendo de tudo. Claro. É um grande aprendizado quando você chega ali. E quando você se depara com uma equipe, né, de professores que estão dispostos a fazer isso por você, cara, isso não tem preço. Professor Roberto, ó, um beijo vai ficar marcado pra sempre na minha vida. Coisa boa. Por esse gesto dele, assim, de um carinho imenso. Graças a Deus, a gente pode encontrar isso na universidade, de professores sempre dispostos a ajudar a gente. Então, assim, a universidade, pra mim, eu sou babona, né, amor? Mas é porque eu me formei lá, gente. Se deixar, ela faz 1 hora aqui de podcast, só falando. Aí ela faz o marketing, gente. Ela vai. Mas a gente só faz o Não é só marketing daquilo que é bom, né? isso aí, Então, que assim, coisa daquilo que boa. representa pra gente. E a gente vai ficando por aqui, É isso né, aí. Daniel? Quero agradecer a Barbearia Vikings, que é o nosso parceiro aqui. A Lê Santi, que tá com a gente também. Verdade. Breve, a gente vai trazer mais informações da Lê Santi, joias, ouro, prata. A gente vai trazer mais informações. Quero mandar também um abraço pro seu Luiz, que tem pessoas, nem todo mundo é só parceiro financeiro. Tem gente que é parceiro, assim, de palavra, de incentivo, de vai lá. Então, assim, a partir de hoje a gente vai sempre mandar um oi, um recadinho aqui no podcast Comunica Aí. Então, seu Luiz, um abraço. E a gente lembrou do senhor porque a gente sempre brinca, né? Ele falou, olha, eu sou formado... como é que é? Eu já formei Eu fiz três faculdades. 3 faculdades. É mesmo, seu Luiz? Qual? Ele falou, não, eu ajudei a construir. É pedreiro. Como pedreiro, eu fiz. Aí a gente até brinca. Vou convidar ele para nós. E então, ó, um abraço, seu Luiz, que Deus abençoe. Tamo junto. E a gente vai ficando por aqui. No podcast Comunica Aí.